Irmãos, eu pretendo, pensando em todo esse tempo, antes de trazer essa palavra aqui, eu determinei assim um objetivo. E falei assim, eu pretendo, orei a Deus e pedi para que Ele me orientasse para que a gente pudesse ser o mais prático possível. É claro que ideologias, ele é um tema que envolve muita filosofia, muita parte teórica, mas eu acho que isso é bom, isso é importante. Mas eu tentei traduzir o máximo possível para trazer aqui a ponta da coisa, sabe? Para que fique claro, para que a gente saiba lidar com isso, porque amanhã, ou hoje à noite, você vai lidar com a questão da ideologia. Então, a proposta nossa agora, nesse momento, pretendo fazer uma introdução do tema com vocês, fazer uma pequena introdução do problema. Vamos falar sobre o problema. E aí, dentro dessa primeira parte, eu quero mostrar assim, eu vou começar mostrando para vocês o problema na ponta. Aquilo que você lida na rede social, no dia a dia, a ponta da coisa. Depois disso, eu quero convidar você para a gente se afastar, porque, e com isso, irmãos, eu quero que vocês aprendam a fazer isso para tudo. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, principalmente lá para os adolescentes da Vila Mariana, que é assim, um dos grandes problemas nossos, principalmente dos jovens, é que a gente se entrega. A gente se entrega, a coisa é proposta e a gente se entrega, porque a vida é assim mesmo, isso está sendo ensinado, então eu vou viver isso aqui, que não é assim. A grande coisa nossa é que nós devemos ser críticos. Nós devemos ser críticos. A gente tem que olhar para uma coisa e, peraí, o que isso daqui está ensinando? Isso daqui, o que ele está querendo comigo? Ele está querendo, isso daqui está propondo que eu sirva de tal forma. A gente tem que ser crítico. E a forma como a gente amadurece nesse sistema de a gente aprender a ser crítico, para que a gente possa manter a honra e a glória de Jesus Cristo, como a gente cantou aqui agora, a gente tem que se distanciar. Às vezes, a gente está em cima daquela coisa ali, que é diária para a gente, e às vezes, para a gente lançar o nosso olhar crítico, a gente tem que dar uma distanciada, para a gente olhar aquilo ali de longe e falar assim, então não é só aquilo, tem um projeto aqui por trás. Então, pretendo mostrar isso para os irmãos aqui também hoje. Certo? E aí, depois disso, a gente dá uma parada e bate papo. E aí, gente, olha, eu quero desafiar vocês a falarem, a perguntarem. Não tenham medo. Aqui a hora é agora e o local é aqui. Aqui que é o local da gente perguntar, errar, acertar, se edificar. Não é lá fora. Lá fora você vai sobreviver, você tem que sobreviver, você tem que dar testemunho. Aqui é a hora, aqui é a família. Não vai levar suas dúvidas lá para aquele grupinho do colégio seu lá, que é complicado. Vamos aproveitar esse momento que Deus reservou para nós hoje, certo? Então, eu queria começar, gente, também lembrando que ideologias é uma coisa que está muito presente hoje e é uma coisa muito poderosa. Tem aquela coisa que às vezes a gente ouve muito aí, né, no evangelicalismo popular, dizendo assim, porque o diabo é burro, pisa no diabo, aí fica achando que o diabo é um sujeito burro, assim, né? Não é uma boa ideia, primeiro você ficar mexendo e achar que ele é burro, ele é uma criatura que está aí há muito tempo. Ele sabe direitinho como dar uma rasteira na gente. Então, assim, não subestime o inimigo. E a mesma coisa vale para as ideologias. Falar, isso daí é coisa de universidade, isso está sendo proposto lá em outro lugar. Não, não, não. Isso é uma coisa poderosa que está no seu dia a dia. Então, quero chamar a sua atenção para isso. Olha só, vamos olhar para essa imagem aqui. Olha aqui essas meninas aqui, parecem de igreja, né? Pessoal, o que está escrito aqui nessa placa é assim, parasitas não têm direitos. Parasitas aqui são
aqueles seres humanos feitos à imagem e semelhança de Deus, que as mulheres geram e carregam no seu ventre. É isso que elas estão chamando de parasitas, que eles não têm direitos. Essa imagem ela foi feita num dia em que, num estado lá dos Estados Unidos, estava sendo proposto uma lei anti-aborto. Uma lei anti-aborto. E aí as feministas foram lá, com a sua camisinha que escrita "Meu corpo, minha escolha", e foram lá fazer protesto. Não, como assim? Tem que dar o direito, esse parasita dentro de mim não tem direito e tal, né? Isso daí é o famigerado "Meu corpo, minhas regras". Meninas, vocês lidam com isso todos os dias, sim ou não? Lidam. Vocês são questionadas por isso. E eu pergunto, como é que vocês vão responder quando alguém disser para vocês assim: o corpo não é seu, as regras não são suas, você vai deixar o pastor lá, Diego, dizer o que você tem que fazer com o seu corpo? Que absurdo é esse? Como é que você responderia isso? Você está lá no seu colégio, lá, na rodinha de amigos lá, aí alguém vem e te confronta com isso. O que você vai fazer? Então, para você ver como isso é poderoso, e isso está aí, isso está acontecendo. Conhecem? Já viram? Tiveram o desprazer de ver o vídeo? Isso daqui, gente, é um print screen de um vídeo do coral masculino gay de São Francisco. Assim, a pós-modernidade nos deu essa herança, né? Essas coisas esquisitas. Coral masculino gay. Oi? Não, mas isso é de igreja. Não, mas agora em São Francisco também tem igreja inclusiva, que tem pastor gay, lésbico. Então, assim, oi? Coisas do pós-modernismo. Geração onde vocês vivem. E vocês têm que saber disso, gente. Vocês vivem numa era pós-moderna, onde a verdade ela é dita líquida. Então, a gente vai chegar lá. Mas esse rapaz aqui, ele é um vídeo em que tem um coral, todas essas pessoas aqui atrás estão cantando, e eles estão cantando isso daqui, ó. Eles estão falando assim: vamos converter seus filhos. Acontece pouco a pouco, silenciosamente e sutilmente. E você mal vai perceber. Você pode mantê-los longe da boate, alertar sobre São Francisco, que é uma cidade que está maluca, né? Os fazerem usar calças com pregas. Não nos importamos, nós vamos converter seus filhos, vamos torná-los tolerantes e justos. E aí a música continua, e aí na música eles pegam e falam assim: nós vamos atrás dos seus filhos. E assim, para quem teve o desprazer de ver o vídeo, a cara desse sujeito aqui é assustadora. É uma coisa assim espiritual. Você vê e a coisa é assustadora. Então, gente, para um vídeo desse ser feito, para que essa quantidade de pessoas sejam mobilizadas para irem para um lugar, gravar, alguém editar, mixar o áudio, e isso ser postado na internet, é porque a maturidade do pecado, da ideologia imposta neste sentido, está completa. Não existe mais o menor constrangimento de dizer que eu vou na sua casa e vou converter o seu filho a que ele aceite aquilo que ele aprendeu de que é pecado. É essa situação em que nós estamos vivendo hoje. Eu quero que a gente comece entendendo o poder das ideologias. Numa entrevista, as pessoas, né, muitas pessoas foram lá e, claro, reclamaram, né? Não, mas, poxa, não faça isso, são crianças e tal, você não pode fazer isso, né? E a resposta da pessoa, que daí entra nesse negócio que eu estou dizendo, que não há constrangimento, pelo contrário, olha o que ele disse.
depois de décadas de crianças sendo doutrinadas e ensinadas a serem intolerantes, então veja que o seguinte: não pensar como eles é ser intolerante, quando, na verdade, o conceito de tolerância é esse: você pensa de um jeito, eu penso de outro, e nós permanecemos aqui. Isso é tolerância. Você pensa de um jeito, eu penso de outro, mas eu sou obrigado a pensar igual a você, não é tolerância. Eu concordei com você, eu fui coagido. Mas veja que na narrativa deles, gente, é isso que a gente tem que fazer. Você está conversando com alguém que está falando, você é intolerante e tal, você... Ei, não, calma aí, mas intolerância não é isso. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que ser inteligente e crítico. E não fazer como nós temos feito já há algum tempo, há algumas gerações, de nos acuarmos. Porque o errado somos nós. Olha o pensamento. Então ele fala assim: depois de décadas de crianças sendo doutrinadas e ensinadas a serem intolerantes com o diferente, desde o uso da Bíblia como arma até a terapia de reparação, é a nossa vez. Veja o nossa vez aqui. Nos dedicamos a ser modelos, ensinando, espalhando a mensagem de amor, tolerância e celebração através da nossa música. Pessoal, o mundo faz missões. O mundo faz missões. Não, mas é a igreja que faz, Arquimedes. O mundo faz missões. A igreja não tem feito missões. Não tem feito como deveria. A nossa força missionária está muito abaixo da proposta de número de cristãos que nós temos. E muitas vezes aqueles que já estão no campo também não estão fazendo como deveriam. São pessoas despreparadas que estão no campo. Apesar dessa fraqueza e falha nossa, da igreja, que nós estamos, essa acomodação que nós tivemos dentro do mundo ocidente, o mundo vem com tudo. O mundo evangeliza. Eles têm o evangelho deles. O mundo discipula. Eles têm o discipulado deles. Tem um lugar onde eles pregam a sua mensagem, como, por exemplo, através de um vídeo desse e de outros. Eles têm grupos de pessoas que ensinam as outras a pensarem dessa forma diferente e tolerante. E eles têm diversos eventos de edificação. Diversos. E eles não têm vergonha, não. Eles vão para cima, eles ocupam praças, eles ocupam as ruas, eles ocupam o seu colégio. Eles ocupam... Agora eu estava lendo uma notícia de um jornal inglês, o The Telegraph, e eu fiquei impressionado, porque lá agora está tendo uma discussão de que os veganos, preste atenção, a gente está falando aqui só dessa questão do LGBT, mas a gente tem que expandir isso para todo, porque existem muitas ideologias. Claro que essa do LGBT é uma muito agressiva, mas existe também outras, como por exemplo lá, nessa matéria, estava dizendo que os veganos, eles vão protestar agora porque os seus patrões não podem obrigar eles a tomar vacina. Aí você se pergunta, né? Não, por quê? Mas não é, será que a vacina aí para o Covid, não podem obrigar a usar a vacina para o Covid? Será que essa vacina para o Covid aí, ela tem algum composto animal, alguma coisa? Porque esse é o lance dos veganos, né? Não comem nada de origem animal, não bebem leite, porque vem da vaca, então não fazem nada disso. Mas não, a vacina para a Covid não tem elemento de nenhum animal. Mas, aí a reportagem diz, a ética vegana também, e essa é a crença deles, também diz que a vacina ela foi testada em animais. Então isso agride a crença deles. Então, segundo a lei trabalhista da Inglaterra, os patrões não podem ferir a crença deles. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Se um cristão pega e diz, eu não vou tomar porque isso... Ah, meu amigo,
Aí pronto, ia ser matéria do Fantástico, ia ser matéria de todo lugar. As pessoas iam chamar a gente de ignorantes e tal. Sim ou não? Sim. Isso, quero que você veja o poder das ideologias. E como esse poder vem na nossa direção. O mundo faz missões. E a forma como ele transporta isso para dentro da sua cabeça é através do todo. É através da série que você vê, do videogame que você vê, da sua escola, do jornal que você vê. Esse mosaico aqui, ele está mais parecido com a minha idade, né? Com a idade do Diego e tal, mas é porque eu não encontrei uma mais atual, certo? Mas deu para entender, né? Aqui tem a ver, o pessoal vai ver aqui o Ren e Stimpy e nem sabe o que é. Mas tudo isso, essas ideologias chegam na ponta para você através disso. Você consome no videogame, você consome na série que você vê, você consome no filme, no cinema, você consome essas coisas. Até pouco tempo atrás, por exemplo, tem aquela série lá de filme, o Star Wars. Tudo bem, você assiste o Star Wars sem problema. Desde que você saiba que ali a proposta é de uma filosofia panteísta, é que ali ele está ensinando para você que não existe um Deus, existe uma força. Você não pode assistir Star Wars assim, achando que existe mesmo uma força e tal. Entendeu por quê? Porque você é crente. Porque você é cristão. Porque você foi chamado para algo superior. Você foi chamado para representar Cristo na terra. Você é um cristão. Você representa Cristo. Você é a imagem de Deus na terra. Você não pode ficar assim, indo para onde o vento leva. Aí, até pouco tempo atrás, assisti ali a série, não tinha nenhum problema. Quando é agora, no último filme aí, já me aparece a personagem lá, que eu não vou lembrar quem é, mas no final da guerra lá, ela chega na frente de outra mulher e as duas se beijam. Star Wars é uma série que muitas crianças assistem, mas isso já está sendo colocado lá. Isso já está sendo colocado lá. E isso é colocado de uma tal forma que daí, quando você ouve no púlpito da igreja de que Deus criou o homem e a mulher e que o relacionamento amoroso é entre os diferentes que se complementam, isso vai parecer estranho para você. Então veja o poder disso. Pessoal, aí a gente pega e faz um encontro como esse, ou a gente fica se falando, problematizando o problema de que o seguinte, rapaz, olha, a igreja, ela precisa... está fraca, ela precisa se animar, o mundo está entrando na igreja, a gente precisa fazer alguma coisa, está difícil. Às vezes, muitos jovens vêm falar conosco e dizer, olha, está difícil, o pessoal me questiona e tal, não sei o que mais, não sei o que mais. Ok, tudo bem, é difícil mesmo. Nós estamos aqui para ajudar. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Está tendo as Olimpíadas, né? A gente estava assistindo, eu e a Gi, e a gente ficou emocionado quando a gente viu uma menina lá que ganhou a medalha de bronze, aí, a primeira da categoria, acho que Mayra, o nome da atleta. E ela é emocionada, falando aquilo ali, e ela dizendo o quanto ela treinou, o quanto valeu todo o desgaste, inclusive na hora que ela estava falando, passava a mão assim na frente para coisar o cabelo, e você já viu a mão de um judoca profissional? Porque boa parte da técnica do judô é você segurar num pano. Então aquilo ali engrossa a mão, é duro, é difícil aquilo ali. Além de toda a questão do atleta. Pergunta, cara, você acha que aquele choro dela tem a ver com uma vida de dedicação que ela teve?
Pergunte para a Mayra, das 20 horas dela, das 18 horas dela do dia que ela passa acordada, pergunte a ela quanto tempo ela ficava no judô, para ela ter ganhado aquela medalha olímpica. Pergunte a ela, se ela ficava ali 10 minutinhos, eu vou treinar aqui 10 minutinhos de judô, e depois eu vou lá para a Olimpíada. Eu não estou inventando nada, fazendo uma associação entre os esportes da Olimpíada e a nossa prática da vida cristã. O apóstolo Paulo já fez isso. Agora, deixa eu perguntar para você. Você quer encarar o mundo, a faculdade? Quantos aqui estão na faculdade já? Ninguém? Mas vocês vão. Mas vocês estudam. Como é que vocês pretendem encarar uma roda de amigos no colégio e daqui a um tempo na faculdade e daqui a algum tempo no trabalho, fazendo a devô de 10 minutos de manhã, quando você acorda, ou à noite antes de você dormir? Sendo que 90% do seu tempo, você está igual esse desenho aqui. Instagram, Stories, TikTok, vendo aquilo ali que é um mundo de ilusões, um mundo de ilusões. E aí no dia mau, porque se você é um cristão, se você é um discípulo, você terá o dia mau, o dia da prova, o dia em que você vai ter que dizer não na cara de Satanás e provar que você é um discípulo de Cristo. Quando chegar o dia da luta, aí você quer vencer com 10 minutos, você não tem um versículo da Bíblia decorado, para na hora que vier a tentação no teu coração, você... Não. Como? Gente, não funciona. Não funciona. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa falar para a gente. É uma coisa que a gente precisa falar para a gente. Eu preciso pedir perdão a Deus, porque eu fui chamado para competir em nível olímpico, e eu estou aqui, não estou treinando, não estou treinando. Nós precisamos pedir perdão por isso. Cada um de nós, eu na minha situação de vida, vocês na situação de vida de vocês, nós temos muito tempo do nosso dia nisso daqui, e está errado, gente. Está errado. Agora, é aquela parte que eu quero chamar vocês, isso daqui é a ponta da coisa. Isso é a ponta da coisa, é o que acontece no teu dia a dia, está no teu celular, isso é a ponta da coisa. Agora, quero chamar você para a gente dar vamos afastar para a gente entender melhor essa questão do mal, do problema. Então, assim, eu poderia ter colocado aqui essa fonte do engano satânico, como fortalezas, como... sabe, essas coisas assim meio bíblicas, mas eu acho que, para todo mundo aqui entender, é melhor se eu usar essa figura aqui. Vamos entender onde é que estão esses servidores, de onde que vem, onde a informação é processada e distribuída. Vamos pensar assim? Olha, pessoal, eu entendo que existem 3 grandes servidores que distribuem essas ideologias que chegam na ponta do seu celular, do seu dia a dia, e que enfraquecem a tua espiritualidade. Eu entendo que o naturalismo religioso, o secularismo e o progressismo são os 3 pilares, hoje, que movem esse mundo maligno com o qual a gente tem que lidar com ele. Onde é que eles atuam? Eles atuam em todo lugar. Como eu já falei para vocês, alguém pode falar assim, não, mas Arquimedes, você botou ali igreja. Eu botei ali igreja. Está dentro das igrejas. As pessoas, você hoje já tem dentro das igrejas que fazer aquilo que uma vez o Chesterton, que é um autor, ele disse o seguinte, olha, chegará o tempo em que nós vamos ter que explicar para as pessoas que a grama é verde. Isso já acontece. Dentro da igreja, você já tem que passar tempo com uma pessoa explicando para ela por que o aborto é pecado.
Você está explicando o porquê a grama é verde. Mas você tem que fazer isso, porque nós vivemos esse tempo. E qual é o objetivo disso, pessoal? Arquimedes, mas aí você vai falar, será que o objetivo não é para mais liberdade para as mulheres? Será que não é para mais igualdade entre as pessoas de cor? Será que não é para isso? Não é para isso, gente. Não é para isso. Essas ideologias, desde a época de Cristo, elas só têm um único objetivo, que é obstruir o poder do Evangelho. O poder do Evangelho que salva, que liberta, que faz com que você pare de fazer aquilo que você faz e Deus sabe, e você sabe que desonra a Deus. Para fazer aquilo que pessoas que usam drogas e sejam libertas do vício, como, por exemplo, um dia eu fui. Esse poder do Evangelho é que as ideologias querem minar, querem cortar. Então, vamos dar uma olhada bem rapidinho, e aí a gente para o nosso bate-papo. Eu quero olhar com vocês rapidinho para o naturalismo, o secularismo e o progressismo, para vocês entenderem o que é isso. Eu creio que o naturalismo religioso, ele é a maior religião do mundo. Nossa, como assim, Arquimedes? Não é o cristianismo ainda, eu vi no IBGE. Ei, amigo, calma. Preste atenção no que eu vou falar. As religiões tradicionais, você ainda tem o cristianismo como maior, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela religião praticada. Naturalismo, ele é um movimento artístico, literário e até filosófico, que surgiu, aliás, influenciou bastante a ciência do evolucionismo, Charles Darwin e tal. Essa parte do naturalismo, ela como ela nasceu nesse campo da arte, ela é uma expressão do realismo, que é uma outra vertente artística, só que ela é a radicalização do realismo. Ela é aquilo que enxerga o homem na sua realidade nua e crua, e o homem como produto dessa realidade. E somente isso. E por que o religioso? Porque também esse mesmo naturalismo, que coloca o homem no centro, ele, por alguma razão que ele não sabe explicar, e eles não sabem mesmo, mas eles têm que admitir que o ser humano é um indivíduo religioso. Nós somos religiosos. Deus nos criou assim. Deus nos criou para adorar alguma coisa, para fazer alguma coisa espiritual. Então, o naturalismo, ele olha para as religiões tradicionais e ele pega aqueles conceitos gerais. Então, gente, preste atenção, eu quero que você entenda e você enxergue isso no seu dia a dia. Quando ele olha para as religiões gerais, ele vê o que lá? Ele vê amor, gratidão, são conceitos gerais. Aí ele pega isso e traz para dentro do naturalismo. E aí a gente tem uma religião onde o comportamento coletivo é o maior de todos. Porque assim, gente, quem é a pessoa que vai dizer que não é bom o amor? É porque a Bíblia define o que é o amor. Mas eles não. Eles só falam o seguinte, olha, o amor não tem cura. O amor não tem preço. Vamos amar. Amor é liberdade, amor é ser tudo. É isso que o naturalismo religioso faz, sempre embasado na ciência, que, aliás, é o ídolo que eles precisaram ter criado para nortear a religião dessas pessoas. Então, como eu falei, a percepção do naturalismo, ela é sempre o homem no meio. Então, presta atenção no seguinte, toda discussão que você tiver com alguém sobre questão do homossexualismo, a questão de identidade de gênero e tal, a prerrogativa nunca é sobre se Deus aceita ou não. Nunca é sobre Deus, porque é assim que a gente vive. Os cristãos vivem dessa forma. O que agrada a Deus, o que Deus quer de mim, o que Deus colocou para que eu faça, como Deus me criou para que eu fosse o quê? Essa é a nossa prerrogativa, nós fomos criados para isso. Nunca será a proposta desse naturalismo, sempre é o que é melhor para o homem, sempre é a vontade do homem, você tem que ficar alerta disso.
E como eu falei, ela tem a perspectiva naturalista da vida, que é a questão da ciência, que sempre define o que é válido. Não é Deus que decide se é bom ou não isso, é a ciência. Dogmas gerais eu acabei de falar para vocês, esse modelador mental é assim, a ordem natural de tudo, a ordem natural é tudo o que existe. Então é uma questão também assim, cara, esquece esse negócio de Deus. Tu consegue ver Deus? Você consegue ver Deus? Tudo o que existe é o que está aqui agora, é o que pode ser visto, é o que pode ser experimentado. É o que cabe dentro de um laboratório para a gente testar. Não coube, não existe. É isso ou não é isso que ensinam para vocês na escola? Ensinam para vocês na escola uma teoria, como se fosse verdade, a teoria da evolução. Quem aqui aprendeu na escola sobre o criacionismo? Uma boa aula assim de criacionismo, que eu possa perguntar para você quais são os preceitos do criacionismo, ou o professor citou, mas você aprende sobre o evolucionismo. Você levantou a mão, você aprendeu sobre criacionismo na escola? Não, o irmão aí atrás. Oi? Você pegou as duas? O professor estudou, boa, graças a Deus por isso, exceção, porque não ensinam. E outra prerrogativa do naturalismo é que nenhuma divindade pode agir ou é independente da ordem natural. Nenhuma divindade, Deus não pode agir fora da ordem natural. Pô, Arquimedes, mas dá um exemplo disso. Vou te dar um exemplo. Você tem coragem de dizer em qualquer lugar o que a Bíblia fala sobre a criação do mundo? O que a Bíblia fala em Gênesis 1? Que Deus criou o mundo e tudo que nele há em milhões de anos. Certo? Certo? Não, gente. Deus criou tudo em 6 dias. 6 dias de 24 horas. Deus criou o mundo em 6 dias, de manhã e tarde. Você crê nisso ou você crê que Deus precisou dos milhões de anos? Coitado de Deus. E você sabe argumentar sobre isso? Qual é a implicação de Deus ter criado ou não o mundo em 6 dias de 24 horas? Gente, olha só. Isso não é uma coisa que eu, o pastor Diego, ou o seminarista tem que saber. Não é. Nós somos a geração mais fraca que o cristianismo já teve na Terra, porque a gente acha que essas coisas de teologia são para ser pregada aqui e não para ser vivida. Você tem que saber a implicação. Não, cara, se o negócio de 6 dias é historinha, então isso tem implicações na Bíblia. Porque a Bíblia tem por pressuposto que Gênesis 1 é verdade, literal. Como é que fica Êxodo 20, 8 a 11, se Gênesis 1 não é literal? Pô, se Gênesis não é literal, de 1 a 11, o capítulo 1 e 2 não é literal, então Jesus também mentiu, porque para Cristo, Gênesis é um livro literal. Entende? Então, esse raciocínio você tem que ter. Ou eu dou a honra aos meus amigos, coleguinhas de ciência, ou eu honro Cristo. Você tem que fazer isso. Poxa, Arquimedes, mas eu não achava que o cristianismo era assim. Desculpa, é assim. Aliás, é mais interessante do que isso. Porque daí a gente podia começar a falar aqui sobre as histórias da igreja perseguida. Onde a fonte de água das pessoas é retirada delas, quando elas dizem que creem e seguem Jesus Cristo.
Isso não é exigido de você ainda. Talvez você perca uma amizade, talvez as pessoas te achem um boboca, mas você não vai ficar sem comer e sem beber. Mas existe isso já hoje, Arquimedes? Existe. Mais de 360 milhões de pessoas iguais a mim e a você vivem isso por causa do nome de Cristo. Você sabia disso? Eu sempre falo isso lá nos adolescentes. Eu falo assim, cara, se eu perguntar a escalação do seu time preferido, você sabe. Se eu perguntar qual é o filme que está em cinema, você sabe. Se eu perguntar algo sobre a sua série, você sabe. Mas se eu perguntar algo a respeito da igreja perseguida, você não sabe. Você não sabe. E não é vocês aqui não. Os lá da IPVM também não sabem. E quando eu for conversar com outras pessoas, também não sabem. Quais são os 5 primeiros países onde ser cristão é mais difícil? Onde meninas como vocês, caras, casais aqui, onde eles são brutalmente perseguidos, única e exclusivamente porque seguem a Cristo. É a nossa família, porque a Bíblia fala que quando um chora, todos têm que chorar, quando um se alegra, ou isso também não é literal? A gente tem que fazer a nossa parte para que a gente possa lidar com questões como essa. Sim, e claro, todos, vão ter por pressuposto confrontar a nossa fé, nos constranger. O secularismo, ele é o maior projeto espiritual do mundo. Ele é, porque assim, o secularismo é aquela ideia de você separar a igreja de Estado, certo? Isso é o secular, quando a gente fala assim, e o secular está entrando para dentro da igreja. É quando aquelas ideias que não são espiritualizadas entram para dentro de um ambiente que é espiritualizado. Então, isso tem acontecido? Isso tem acontecido. E tem acontecido o contrário também. Então, por exemplo, tem um filósofo chamado Charles Taylor, ele tem um livro chamado A Secular Age. Muito bom o livro, já na introdução ele pega e ele vai falando, ele vai documentando como existe uma questão intencional de secularizar os espaços públicos, de descristianizar os espaços públicos. Então, antigamente vocês oravam no colégio, não se ora mais. Antigamente as pessoas tinham um encontro, tinha cruzes nas praças ali, onde marcava, olha, aqui aconteceu tal coisa e tal. Essas coisas estão sendo retiradas. Isso não é uma realidade que chegou muito aqui no Brasil ainda, mas isso na Europa e nos Estados Unidos está avançadíssimo. E como vocês sabem, as coisas que acontecem lá vêm para cá também. Então, esse secularismo é uma questão de... o que vale é o aqui e agora. Você tem que viver o aqui e o agora. Isso é ser secular. Você só vai ter 16 anos agora. Então, a moda é pegar e andar com a barriga do lado de fora. Faz. Isso vai dar like para você. Seja como as outras. Isso é o secularismo. Que, gente, está aí, inundando. E a gente não pode simplesmente se render a isso. É um movimento, eu já falei, de descristianização, é a desvalorização da fé doutrinária, fazer ou não fazer. Por exemplo, eu falei sobre roupa agora, Olha só que bacana. Qual é o raciocínio que você usa para se vestir? Porque o apóstolo Paulo falou que a gente tem que fazer tudo para a glória de Deus. Você se veste para a glória de Deus? O que é estar nu? Não, é quando a gente não usa roupas. Você já perguntou se na Bíblia nu é não usar roupas, é não ter roupas? Porque na Bíblia, nu não é não ter roupas, é estar mal vestido, é estar descoberto. Arquimedes, mas você está falando do Antigo Testamento e tal. Dá uma lida no Novo Testamento. Dá uma lida lá em 2 Timóteo. Dá uma lida lá em Tito.
O apóstolo Paulo falando sobre como nós devemos nos apresentar. E aí, sabe que isso é uma coisa, gente? É que assim, hoje, quando você olha para um grupo assim, que tem homens, mulheres e tal, é muito difícil você olhar e pela vestimenta você dizer ali, não, ali é um cristão. Muito difícil, todo mundo igual. Todo mundo igual. Pô, mas isso é uma coisa muito externa e tal. Irmão, aquilo que você é aqui dentro é a expressão daquilo que você se mostra como você é aqui fora. Vai por mim. A boca fala do que o coração está cheio. Você se veste da forma como o seu coração manda. Quem controla o seu coração? A moda ou Cristo? Essa é uma coisa que a gente tem que se perguntar. E o progressismo é o maior movimento apóstata da história. Como assim apóstata? Pessoal, a apostasia não é aquele movimento, e isso daqui tem que ficar claro, não é aquele movimento que as pessoas saem da igreja e vira todo mundo ateu. Ah, apostasia é isso, eu saí da igreja e agora eu sou ateu. Não é isso. Não é só isso. Aquela apostasia que a Bíblia fala e mostra como perigosa, como algo que está vindo e que vai se estabelecer como um grande perigo para a gente, é aquela apostasia em que as pessoas abandonam a fé verdadeira, mas elas continuam sendo religiosas. Então é por isso que você vê muita gente deixando de viver o cristianismo bíblico, mas ainda está dentro das igrejas. É por isso que você vê igrejas inclusivas, é por isso que você vê a teologia do coaching abraçando cada vez mais jovens. É por isso que você vê que a teologia do coaching hoje é a teologia da prosperidade de antes. Só mudou de termos, botou um climinha mais agradável e tal, mas é a mesma coisa. As pessoas são religiosas, elas não vão deixar de ser religiosas, mas elas vão abandonar a fé genuína. E o progressismo é aquilo que vai falar exatamente isso. Abre a porteira, deixa entrar. Eu conheci um seminarista como era o país? Da Irlanda. O cara da Irlanda. A gente estava lá na IPVM, na hora do café lá, ele estava lá, eu fui apresentado a ele, e a gente estava conversando, e ele estava falando para mim com muita tristeza. Porque lá na Europa, assim, você não prega sobre você não prega Romanos 1. Você não prega contra o homossexualismo. Isso é um fato vencido lá. Para falar assim, isso é normal. Pare de falar sobre isso. Fale sobre outras coisas. Fale sobre o amor de Jesus, fale como Ele nos libertou, fale como Ele nos salvou, fale como a nova terra vai ser maravilhosa e tal, mas não fale sobre isso, porque você vai ofender as pessoas. E isso é um fato vencido. Irmãos, isso já acontece hoje. É o progressismo. Derretimento doutrinário, substituição do entendimento bíblico pelo entendimento cultural. Então, por exemplo, sexo antes do casamento. Se você olhar para a cultura, normal. Você vai ler matérias que vão dizer que isso é até saudável. Você deve fazer. Se você olhar para a Bíblia, você vai entender que o sexo tem uma perspectiva de aliança, que Deus preparou isso para ser vivido dentro de uma aliança do casamento, que isso honra a Deus e diversos outros aspectos. Mas o progressismo, o que vale é aquilo que a cultura dita. Então, exaltação do pecado, desprezo pela santidade, santidade como um conceito pejorativo. Alguém vai olhar para você e vai dizer assim, esse santarrão aí, isso devia ser um elogio para a gente. Mas virou uma coisa pejorativa.
Então, gente, isso daqui que estou mostrando, e a militância ideológica, que eu estou mostrando para vocês, é esse passo para trás. Isso daqui é o que vai se desdobrar no post lá do Facebook, do Instagram, do Stories, na série que você vai ver, na cena do Star Wars, que bem rapidinho vai aparecer duas mulheres se beijando. São essas fortalezas aqui que determinam essas coisas que são levadas até vocês. Então, com isso, eu quero mostrar para vocês assim que tudo é intencional, que eles têm intencionalmente o dever de converter vocês. O negocinho da música lá, que o cara está dizendo que vou converter os seus filhos, já está acontecendo. Acontece com você, acontece comigo. E se a gente não for crítico, se a gente não for bíblico, se a gente não parar e se perguntar, ei, quem controla o meu coração? Quem controla o meu coração? Você tem que se perguntar, a razão é essa. Por que eu estou agindo desse jeito? Quem controla o meu coração? Que ideologia controla o meu coração? Aliás, é uma ideologia que controla o meu coração ou é a teologia que controla o meu coração? Irmãos, nós chegamos nesse nível. Nós chegamos lá. Chegamos naqueles períodos do fim dos tempos, lá nós já estamos nele. É isso. Aliás, a teologia reformada diz que o fim dos tempos começou desde a vinda de Cristo. Desde a crucificação, a ressurreição de Cristo, já é fim dos tempos. E é claro que haverá o fim do fim. E eu não vou botar a data, porque obviamente isso é heresia. Cristo disse que ninguém sabe qual é a data, mas você olha para a sociedade e claramente o processo de apodrecimento moral, ético e teológico é grande demais. É grande demais. E nós temos que estar atentos a isso, porque eu vou dizer uma coisa para você, você é essa geração, Deus botou você aqui para isso. E a pergunta é, nós somos o remanescente de Deus? Nós somos o remanescente de Deus? Ou nós somos como aqueles que o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, vai dizer que são aquelas pessoas que vão abandonar a sã doutrina e vão trazer para si os falsos mestres. Essa é a pergunta. Quem nós somos? Nós somos o remanescente fiel de Deus? E essa daqui é a sua cabeça e a minha. E agora que a gente já deu uma olhada de longe, o processo funciona assim. E está aqui os 3 pilares, com as suas ideologias, e jogam tudo para a sua cabeça, e se você não for crítico, não tiver o seu treinamento bíblico ali, não tiver em dia com Cristo, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer isso. Vai surgir na sua cabeça, na sua identidade, na sua alma, a relativização da verdade. Vai acontecer isso. E se a verdade vai ser relativizada na sua vida, então também o pecado será. Isso aqui não é pecado, vai. Não, hoje mais não. É isso que vai acontecer se você deixar. Se você deixar. Aí, sexo antes do casamento, é pecado ou não? Se uma amiguinha sua, um amigo seu lá no colégio, na sua rua, te perguntar, bicho, por que você vai fazer sexo só quando você casar? Você é louco? O que você responde, meu irmão, minha irmã? Que a Bíblia fala que a gente tem que estar pronto para dar a resposta da nossa esperança, a razão da nossa fé. Eu quero provocar você nesse sentido. A verdade é relativizada, o pecado é relativizado, e daqui a pouco você está se perguntando, como por exemplo, uma vez eu estava pregando sobre mostrando como o pecado é algo maligno, pecaminoso, e uma pessoa depois, e não foi a adolescente, os pais da adolescente vieram me questionar, os pais, muito radical, dentro da igreja. Está acontecendo, gente.
verdade relativizada, pecado relativizado, e esses temas começam a ser relativizados. Outro dia a gente estava conversando sobre uma coisa, e aí eu ouvi que existia um grupo de oração, de estudos, né, de umas pessoas, e aí eu ouvi que a pessoa falou assim: ai, não, mas é porque ela é mulher, mas ela se identifica como homem, tem essa coisa, mas ela está afim de vir no nosso grupo. Se ela vier no nosso grupo, ai, o que nós vamos fazer? Mas assim como uma preocupação, como se não soubesse que se Deus levar aquela pessoa naquele grupo de estudos, é para ela ouvir o Evangelho, de que Deus é santo, nós somos pecadores, de que Deus convoca os seres humanos ao arrependimento, Ele não convida, Ele convoca os homens ao arrependimento, para que a gente em Cristo receba o perdão dos nossos pecados, e em Cristo viva. Evangelho, como assim o que vamos fazer? Não é isso que a gente faz? Leva as pessoas a Cristo? E como eu falei para vocês, a relativização dos dias da criação. As pessoas falam: isso não é importante, Arquimedes, isso é de somenos. Que tanto faz se for 6 dias, se for em milhões de anos? Não tanto faz não, irmãos. Porque a palavra lá é ion, é dia literal. E Moisés foi tão estratégico que, para não deixar dúvida, aliás, se ele quisesse ter escrito que era milhões de anos, existe uma palavra no hebraico para isso. Ele poderia ter usado dor, que é um período de tempo muito grande, mas ele usou ion, e mais, ele usou 2 palavrinhas lá: manhã e tarde, amanhecer e entardecer, boquer e erev. E mais, ele ainda botou lá um numeral, primeiro dia. E aí agora vão dizer que é milhões de anos, porque existe uma vaidade acadêmica que as pessoas não abrem mão, porque você quer ser bem visto como inteligentinho lá onde você está, porque as pessoas fazem isso. As pessoas não abrem mão do seu status acadêmico, mas abrem mão de Cristo. E aí eu sempre trago o exemplo da igreja perseguida. Os irmãos que abrem mão da sua fonte de água, mas não negam a Cristo. Isso acontece hoje, gente. E aí é o colapso da ordem divina, né? Então aqui, eu trouxe só um exemplo, por exemplo, do feminismo, para que a gente já conversar. Então olha o que o feminismo fez. A Bíblia, ela dá um ideal bíblico de governo. A Bíblia dá a ideia de que dentro do lar, Deus colocou o homem para exercer um governo de amor e de humildade. Mas aí vem o feminismo e ele cria 2 extremos, que hoje a gente vê. Um é que a gente tem um monte de homem banana. Um monte de situações onde a mulher tem que fazer tudo. Você vê o cara meio assim e tal, e a mulher que vai para cima e para baixo, resolve, fura o pneu do carro, a mulher que troca ou manda trocar, quebra o negócio e tal, é a mulher. Porque tem que fazer mesmo, alguém tem que fazer. Porque o homem é banana dentro de casa. Nós estamos com uma crise de masculinidade, especialmente dentro da igreja. Especialmente dentro da igreja. O outro extremo é o tirano. É aquele cara que bate mulher, aquele cara machista, aquele cara que acha que mulher é um lixo, que é aquele cara que acha que submissão é a mulher escovar os pés dele, trazer cerveja enquanto ele arrota no sofá. Não é isso não. Isso não é masculinidade bíblica. Mas existem uns caras assim, uns tiranos assim. Questão do aborto. O aborto passou de ser um ato sacrificial que as pessoas faziam no paganismo lá para o deus Moloque, que eles pegavam as crianças e jogavam dentro de uma boca em chamas de uma figura desse ídolo, passou para um direito civil. As mulheres têm o direito de assassinar as crianças dentro do seu ventre. Identidade de gênero passou de uma doença, um transtorno mental, para um direito civil. Deixa eu perguntar uma coisa para você.
Como é o nome daquela doença que a pessoa é magra, raquítica, ela se olha no espelho e se vê gorda? Anorexia. Anorexia. É um direito, se viu isso? Não, uma doença. É um transtorno mental. Mas a pessoa se olha no espelho, é mulher, mas ela, eu sou homem. É o quê? Cuidado, é um direito das pessoas fazerem isso agora. E o engano histórico, né? Porque nós temos uma herança da civilização ocidental. Nós temos valores civis que o cristianismo garantiu para todo o mundo ocidental. Se hoje vocês, mulheres, podem andar na rua vestidas, bonitas, cuidando do seu cabelo e tal, não se enganem. Não se enganem. Foram cristãos lá atrás que lutaram, que enfrentaram outras ideologias para que nós tivéssemos esses valores e liberdades hoje. Liberdades, realizações humanas, toda a ciência de hoje tem por base cristãos, ou, no mínimo, pessoas que criam em Deus, num Deus que era próximo daquilo ali, mas muitos cristãos. E a evangelização mundial, isso é a nossa herança. A gente tinha que ter orgulho de falar isso. Hoje o mundo é evangelizado porque irmãos lá nos séculos para trás, do Ocidente, partiram, se venderam como escravos para chegarem naqueles lugares onde eram habitados só por escravos e só podia entrar naquele. Vocês sabem disso? Morávios. Olha, naquele lugar ali, o único jeito de você entrar é se você for um escravo. Ah, é? E o cara vai lá e se vende como um escravo e vai para aquele lugar e evangeliza aquelas pessoas. Mas o que as ideologias pregam para vocês e para nós? Elas nos ensinam que tudo o que a gente tem de herança é uma história de racismo, sexismo, homofobia e imperialismo. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. E qual é o efeito ideológico disso? 72% dos jovens de 18 a 25 anos afirmam que não existe uma verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, não existe Deus. Porque Deus é a verdade absoluta. Se não existe uma verdade absoluta, não é verdade que o salário do pecado é a morte. Se não existe uma verdade absoluta, não é verdade que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem a mim, só vão ao Pai por meio de mim. Não é verdade. Percebem? Percebem? Isso daqui, em 1991, eu peguei isso daqui desse report aqui, do The Barna Report, What the American Believe. 91, imagina hoje. E nos Estados Unidos, porque não tem registro de documento histórico aqui no Brasil. O que isso gera, pessoal? Isso gera o colapso da imagem de Deus. Crise de comportamento, crise moral, crise de hipocrisia, infantilização espiritual. Isso é uma coisa que eu quero comentar. Gente, às vezes, você vai conversar vamos orar, vamos. O nível de infantilidade nas orações é algo constrangedor. Ai, Senhor, meu dente dói, Senhor. Não, mas uma reunião de orações. E você não tem orações pela santidade das pessoas, confissão de pecados, não tem mais isso. É tudo oração para que eu fique bem, para que eu passe, para que eu seja aceito, para que isso, eu. E nada sobre Deus. Senhor, eu te louvo pelas coisas que tu tem feito, o teu povo tem conhecido a tua história. Eu te louvo porque na China os irmãos que tiveram a sua igreja destruída. Sabe por que não? Porque a gente nem sabe disso. A gente só sabe da gente. E pessoal, não se engane. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês já é fruto dessa mente marcada por essas ideologias que ocupam a nossa mente, que relativizam a verdade.
A gente precisa se alertar para isso, porque nós somos a geração que Deus plantou aqui. Nós somos o remanescente fiel e o abandono missionário, né? Temos uma das piores avanços missionários em muitos anos, e a questão da apostasia. Então, gente, para a gente falar, e eu incentivo vocês a falarem, não tenham medo, vamos falar, bota para fora, porque essa era a minha ideia, eu quero provocar vocês, sabe, dizer de como a gente precisa se ligar nessas coisas, de como essas coisas são importantes, para que a gente possa discutir sobre isso. Arquimedes, cara, para mim é difícil isso, como é que eu posso fazer? Vamos falar sobre isso agora. Como é que a gente deve reagir, né? Agir? Essa era a segunda parte, que vai ficar para uma outra vez aí, a gente vai falar. Mas eu queria falar para você o seguinte, que você e eu, a gente tem que pensar como um servo. Ah, não, Arquimedes, eu sou filho do rei, eu sou cabeça, eu não sou cauda. Alguém aqui acredita nisso? Alguém aqui ainda está nessa? Você é um servo. A Bíblia chama você de doulos, escravo. Você é filho, mas você é servo. Às vezes aquela tem ideia, né, assim, o meu pai, eu chamo o meu pai de senhor. Se eu chamar o meu pai de tu, eita nós, estou ferrado. É senhor, meu pai. Só que eu sou filho do meu pai. Eu tenho meus momentos de lazer, de intimidade com meu pai, de conversar, de dar risada e tal, não sei o que mais, mas eu respeito o meu pai. Até hoje, eu respeito o meu pai. Agora eu estou falando do meu pai, que é um pecador. Agora a gente está falando de Deus. Nós somos servos de Deus e somos filhos de Deus e somos amados como filhos, certo? Agora a gente tem que pensar como servo. E como é que o servo pensa? Ele pensa o tempo todo sobre como o seu Senhor quer que ele vive e pense. Então olha só isso daqui para a gente terminar. Ah, meu corpo, minhas regras. Meu corpo, minhas regras. Aí você, pensamento de servo, que você já se preparou para isso, você vai anotar esse versículo aí, você vai decorar ele a partir de hoje, e você vai pegar e vai ler para a pessoa. Não, meu corpo e minhas regras? Não, mas espera aí. É que lá em 1 Coríntios 6, 19 a 20, a Bíblia fala assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, após glorificar a Deus no vosso corpo, que história é essa? De meu corpo, minhas regras. Que história é essa? Acabou o feminismo aqui. 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Acabou o feminismo. Você tem que estar com isso aqui, ó, no bolso. Tuque. Aí a pessoa vai olhar para você: eita, acredita nisso? Sim. Sim, eu acredito nisso. Aí toda essa questão do LGBT, essa coisa e tal, tem uma coisa que é engraçada, né, pessoal? Se você falar assim: ah, não, porque o homossexualismo. Não é homossexualismo, é homossexualidade, porque é identidade. Ismo é uma coisa de doença. Ei, para com isso. Cristianismo, capitalismo. Estou falando nome de doença? Olha o detalhezinho besta das coisas. Então, toda essa questão do homossexualismo e tal, não sei o que mais, que é... Eu sei, gente, eu sei que isso é massivo na nossa vida. Aí você pega e lembra lá de 1 Coríntios 3, 18 e 19, que diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio. Olha isso daqui, cara, sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Vou traduzir aqui, ele está dizendo o seguinte: olha, entre vocês tem aquela galera que é super intelectual.
principalmente lá na agência da Nicole. A galera que está surfando na crista do pensamento, eles estão lá. Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Ele fala assim, bicho, quando você cruzar com essa galera, se faça de tolo, estulto, se faça de tolo, deixa, retrógrado. Deixa. Aí, quando você tiver a oportunidade, se aquela pessoa te der, aí você prega o evangelho. Não é esse tipo de guerra de, não, vai para lá, eu fico para cá. Não, mas naquele embate que não vai sair nada, que a pessoa só quer te oprimir com essa pseudo-sabedoria do século em que ela vive, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, faça-se de tolo para se tornar sábio. Olha a sabedoria de Deus, que maravilha. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcias dele. E não esqueça do seguinte, não esqueça que 1 Romanos, nunca esqueça isso, é pecado, não é identidade, não é nada disso, é pecado no coração. E lembre-se que 1 Romanos aqui, de 24 a 27, está dizendo que Deus os entregou. Quando você vê um cara lá cantando que vou converter seus filhos, o que você está vendo é uma pessoa que está entregue à ira de Deus. Não é a pessoa que escolheu abandonar a Deus e viver a si mesmo, é o contrário. Deus abandonou essa pessoa e a entregou para viver de acordo com as paixões que ela tem no coração pecaminoso dela. Entende isso? Aí você fala assim, pô, então todo mundo já vai para o inferno? Já? Eu falei, ei, calma. Isso daqui é o capítulo 1 de Romanos. O apóstolo Paulo começa a carta assim e depois ele prega o evangelho. E depois ele vai dizer que tem perdão, que Deus pode transformar seu coração, que transformai-vos pela mente e tal, tudo mais. É o capítulo 1 isso aqui. Agora, você tem que olhar com essa perspectiva. Cara, as pessoas estão debaixo da ira de Deus. Não são coitadas. Aliás, eu queria sempre propor uma coisa para você, do seguinte, a gente tem muito esse costume, né? Ai, coitado da pessoa, é muito difícil e tal. Por uma única vez, tenta pensar a respeito de Deus. Tenta pensar o que é ser um Deus que não precisa de você, não precisa de mim. E aí, de repente, ele cria tudo bacana, lindo, perfeito, bacana, e entrega para a criatura que ele criou e amou. E essa criatura vira na cara dele e diz assim, eu te odeio, e não vou fazer tudo o que você fez. Cara, você não sente nada assim por Deus? Você não sente assim, puxa, Deus ficou tão triste com isso, cara. Você não sente nada por Deus quando você lê lá o relato do Evangelho e vê Cristo dizendo assim, Pai, onde tu estás? Por que me abandonastes? O Filho, que nunca na eternidade se separou do Pai, naquele momento você viu só, você não sente pena de Cristo, você não, nada. Ódio pelo pecado, mas você sente pena do pobre coitado do pecador, que desafia esse Deus maravilhoso. Para pensar nisso. Quem sabe quem é esse cara aí? Pô, esse cara aqui é o Knox, cara. O cara aqui fundou o presbiterianismo. Cara, gente boa, olha só o que ele falou aí. Opa, foi lá para cima. Mas ele diz assim nessa frase aí, ele diz que para todas as coisas importantes da vida dele, o fundamento dele é a Bíblia. Ele vai na Bíblia. Façamos isso. E essa é a frase mais famosa dele, né? Um homem que está com Deus está sempre em maioria. Um homem que está com Deus está sempre em maioria. Lembre-se disso, você nunca vai estar sozinho. Nunca. Deus sabe do que você precisa, não esquece disso. E aqui o Romanos 12, de 1 a 2, que o apóstolo Paulo, esse rogo-vos aqui,
É depois dele ter pregado o Evangelho, agora essa é a parte da prática. É a parte prática. Agora que você conhece o Evangelho, eu imploro para vocês, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. Você não apresenta mais um carneirinho para sacrificar, você é o sacrifício. Deus quer você, mas não é um sacrifício morto, é um sacrifício vivo. Vivo, de tudo o que você é. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente e experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pessoal, eu quero agradecer, obrigado, Pastor Diego, muito obrigado, a Mauri, irmãos, os oficiais aqui, Nicole, olha, Carolzinha que veio, minha esposa, é um momento muito especial. Eu espero que você tenha se sentido desafiado. Eu espero que você saia daqui mastigando isso, que você possa pedir perdão a Deus. Nós temos que fazer isso, irmãos. Eu não estou em posição diferente de vocês. Que vocês sejam o remanescente de Deus. Nós precisamos de adolescentes e jovens que brilhem a luz de Cristo. O mundo está se acabando, gente. Nós chegamos lá. O mundo está se acabando. A coisa, eu nem consigo, eu nem tenho imaginação para imaginar o que pode vir de pior para cá. Só as pessoas vão andar na rua. É isso. Então, assim, vocês são as pessoas que Deus colocou para brilhar e representar a Cristo aqui. Que seja assim, dessa forma. Posso fazer uma oração, pastor? Vamos orar, gente? Senhor nosso Deus e amado Pai, louvamos o Teu nome por essa oportunidade, ó Deus. Eu quero Te agradecer pela vida de cada pessoa que está aqui. E, ó Deus, nós queremos, como família da fé em Cristo, nós queremos Te pedir perdão. Perdão, ó Deus, por sermos relaxados com o privilégio que o Senhor nos deu. Cada um de nós precisa de mais do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, e especialmente os adolescentes, ajuda que a gente saiba que o Senhor é tudo, que a Tua graça é melhor que a vida. Ó Deus, só o Senhor pode aplicar essa verdade no nosso coração. Eu Te peço, ó Deus, que essa noite tenha sido uma noite em que a Tua graça vai mudar as nossas vidas, a fim de que nós possamos representar a Cristo aqui, a fim de que nós possamos colocar no chão todo o pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, e essa não é uma batalha sangrenta. Senhor, não é uma batalha em que nós vamos atacar outra imagem de Deus, não, nós vamos atacar ideias, para que o Teu Evangelho seja exaltado, e para que a pessoa de Cristo Jesus seja tudo em todos, como é da Tua vontade. Pai, obrigado. Nós Te amamos e nós Te pedimos isso não porque nós merecemos, mas porque nós fazemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.